Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém. Oremos então. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por alcançarmos da Tua parte mais esta gloriosa oportunidade de estarmos nesta noite reunidos mais uma vez na Tua casa. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por encontrar aqui os Teus filhos que vieram para Te adorar. Temos orado ao Senhor e Te louvado. Agora precisamos falar Tua palavra e rogamos ao Senhor para que fale conosco, nos alimente, edifique as nossas vidas com a Tua palavra. Tu conheces bem as nossas necessidades, também as limitações que possuo, mas eu rogo ao Senhor para que Ele use além dos meus limites e fale com a Tua igreja nesta noite, para a glória, honra e louvor do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tomem os assentos, por favor. Queridos irmãos, é uma alegria estar de volta à igreja, à casa do Senhor, encontrar os irmãos aqui que vieram para adorarem ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer a cada um dos irmãos que se esforçaram para estarem aqui, não obstante aos desafios que cada um estão vivendo ou enfrentando, mas os irmãos vieram. Deus prossiga abençoando a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta tem sido a nossa oração. Estarmos na igreja é um prazer, é uma bênção para nós, e precisamos aproveitar estas oportunidades que Deus nos concede. Como seria bom todos estivessem aqui nesta noite, seria uma maravilha, né? Mas, irmãos, estou convicto que se nós permanecermos orando nesses propósitos que estamos orando, Deus fará as coisas fluir, as coisas começarão a acontecer, os crentes terão mais gozo, mais prazer de estar na igreja, de ouvir a voz do Senhor. De repente pode não precisar de tanta insistência da nossa parte, porque, como diz a Bíblia, Deus tem o poder de fazer com que o coração do homem vá ou se incline para o seu propósito, que é acima dos nossos propósitos. Deus seja louvado então. Amados, nós vamos voltar ao que estamos falando com os irmãos. Na semana passada nós estávamos falando com os irmãos já, quando paramos, sobre a resposta de nosso Senhor Jesus no capítulo 12. Resposta esta ao pedido de alguns gregos que desejavam ver a Jesus e foram falar com Filipe. Filipe fez a André conhecer e os dois foram a Jesus, dizendo que estes gregos gostariam de ter uma audiência com o Senhor, de ver o Senhor. E o Senhor Jesus passa a dizer o que nós começamos a falar com os irmãos na semana passada, a partir do versículo de número 23, quando eu disse aos irmãos que esta é a segunda sessão desta parte, e eu disse aos irmãos que a resposta de Jesus é uma resposta interessante, e ela é instrutiva, ela nos ensina, nós aprendemos com a resposta do Senhor Jesus. Eu volto somente a dizer aos irmãos o que tenho dito, que Jesus está em um momento muito difícil do seu ministério. Ele está pronto para ir e ele está pronto para ser entregue, para ser preso, ser averiguado e também morrer por nossos pecados, posteriormente ressuscitar. Porém, amados, não pensemos nós que isto não custou para o Senhor, que isto foi um tanto quanto fácil para o Senhor, porque não foi. Nosso Senhor Jesus passou por este momento difícil e nós aprendemos dentro de sua resposta. E eu gostaria de, nesta noite, estar lendo novamente com os irmãos a partir do versículo 23. Versículo 23 até o versículo 28, para darmos seguimento então ao que estamos falando com os irmãos. Eu peço à igreja que passe a ler
a partir do versículo 23 ao versículo 28, todos juntos, por favor. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora de ser o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo, que se o seu nariz caindo na terra, não morrer, ficarei só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora me amamos abençoada, e que direi eu: Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Aleluia. Então fiquemos aí, irmãos, e nós vamos voltar a nossa atenção para o versículo 23, onde o Senhor Jesus diz que a hora do Filho do Homem, ou a hora dele ser glorificado, esta hora é chegada. Bom, eu disse aos irmãos na semana passada que esta forma de nosso Senhor expressar, dizendo que a hora do Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, havia chegado a hora de ser glorificado, Jesus estava falando da sua morte, e nós somos sabedores disso. Nós conhecemos às vezes em outros termos, Jesus falando da sua paixão. Quando eu disse aos irmãos que nós aprendemos com a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque Jesus, como está escrito aí, ele fala da sua crucificação como glorificação. Claro que nossa mente desprovida do entendimento da palavra de Deus, nós questionaremos isto rapidamente, porque foi um processo doloroso para nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhum de nós queremos, às vezes, conhecer este lado, que alguns costumam dizer, o lado amargo da vida cristã, porque a vida cristã, ela não tem só o lado doce, mas ela tem também o lado amargo. Os crentes sofrem, os crentes choram, os crentes às vezes pedem e Deus não dá, porque há um plano de Deus acima dos nossos planos, um propósito de Deus acima dos nossos propósitos. Se os irmãos prestarem atenção, eu já estou indo lá à frente, mas não vou detalhar isso agora. No versículo 27, Jesus fala do seu estado, qual que era o estado que ele se encontrava. Segundo ele, a sua alma estava perturbada. Prestem atenção na condição que estava o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas ainda assim, Jesus não fugiu desta hora. Jesus Cristo está dizendo aí: que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso eu vim, ou para esta hora eu vim. O que Jesus está dizendo? Então eu vou enfrentar esta hora e passarei logo por ela. Passando logo por ela, ficarei livre desta situação. Você vai aprender aqui a princípio que nunca foi bom a gente deixar as lições de hoje para o dia de amanhã, porque elas só vão acumular. Nós precisamos fazer as lições de hoje, porque amanhã existem novas lições. As lutas de hoje, a gente precisa enfrentar elas. Se ficarmos protelando algumas coisas, deixando para o dia de amanhã, talvez no dia de amanhã estaremos mais cansados e não teremos o vigor para enfrentarmos aquilo que Deus propôs para hoje. Deus, ele oferece bênçãos para as nossas vidas todos os dias, mas ele permite que nós cresçamos também em meio às dificuldades, às adversidades e aos problemas. Sempre a resposta somos nós que damos. Sempre as respostas somos nós que damos. Às vezes nós respondemos de forma errada, não somos sábios, não somos sequer inteligentes para analisarmos esta situação e vamos protelando algumas coisas. Então no dia de amanhã nós teremos aí um monte de coisas para podermos resolver, quando poderíamos enfrentar uma por uma. De forma, meus queridos e amados irmãos,
E com Jesus você vai aprender, eu aprendo, nós vamos aprender que aquilo que precisamos enfrentar hoje, nós precisamos enfrentar e Deus nos ajudará em relação a isso. Então a resposta de Jesus ela é muito interessante, porque ele fala do seu sofrimento, de sua dor, deste momento tão terrível como sua glorificação. Nós vamos prosseguir. Eu falei com os irmãos na semana passada, e a gente vai voltar lá, eu parei aí, melhor dito, em Lucas capítulo de número 24, lembre do versículo 23, para que a gente não perca a linha de raciocínio. Lucas capítulo 24, por favor, o versículo 25 e o 26. Eu pedirei aos irmãos, por gentileza, que o leia novamente. E ele disse: ó ressuscitados de coração, para crer que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Vocês todos encontraram essa parte das Escrituras? Olha, está no Novo Testamento, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e depois João. Então, do Novo Testamento é o 3º livro, tá bom? Vamos voltar lá? E o capítulo 24 é o último, tá? É o último desse evangelho, porque eu ouvi pouquinhas pessoas. Vamos me ajudar? Vamos? Todos nós? Vamos lá para o versículo 25 e 26, por favor. E ele disse: ó ressuscitados de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Bom, irmãos, aqui já é depois da ressurreição de Jesus. É depois que Jesus passou por sua paixão, foi crucificado, enfrentou todos aqueles sofrimentos terríveis e venceu, graças a Deus. Ele ressuscitou e ele vem ter com 2 discípulos que estavam desanimados porque Jesus havia morrido e Jesus já estava ressuscitado. Jesus já havia voltado da morte, triunfante, e os 2 estavam desanimados, cabisbaixo. Então Jesus vem animar esses crentes, Jesus vem fortalecer eles. Se os irmãos observarem o texto, eu não posso correr aí, a Bíblia diz que o mesmo Jesus aproximou deles e eles não perceberam. Ou seja, o mesmo Jesus com quem eles conviveram, com quem eles conversaram, com quem eles falaram, com quem, ou aquela mesma pessoa que eles olharam nos olhos e também foram olhados pelo Senhor, com quem eles almoçaram, com quem eles jantaram. Mas eles estavam num espírito de ânimo tão baixo, tão abatido, que Jesus estava do lado deles e eles não perceberam. É mais ou menos algumas fases, isso representa algumas fases da nossa vida. Que a gente também tem Jesus bem próximo e não percebe que ele está próximo. Que a gente vem na igreja e a gente não percebe que Jesus está ali. Algumas pessoas até sentirão a presença dele e a gente volta para casa pensando, por que eu não senti a presença de Jesus? O nosso estado de espírito às vezes fica numa situação tão deprimente, que bloqueia esse contato, impede esse relacionamento de nossa parte para com o Senhor. Por isso a Bíblia diz, o mesmo Jesus, o mesmo, não era outro, Jesus estava ali. A pergunta é, eles conheciam ou não conheciam Jesus? Mas na cabeça deles, irmãos, estava a derrota. Na cabeça deles estava o desânimo, na cabeça deles estava, Jesus morreu, ele está morto, e Jesus já estava vivo. Na cabeça deles estava o fim. Na cabeça deles estava o limite de todas as coisas. É o que às vezes nós enfrentamos. Quantas vezes que nós estamos orando, o mesmo Jesus que já nos curou, que já nos fortaleceu, que já nos ajudou, que já nos abençoou, ele está presente, e a gente ora, irmãos, como se Jesus estivesse tão distante, como se Jesus não estivesse presente, como se Jesus não nos ouvisse. A gente louva com tanto desânimo, como se o nosso louvor não fosse chegar à presença dele, não tivesse sentido. A gente medita na palavra dele também, ou pelo menos lê a palavra dele, né? Sem meditar como deveríamos. Então, amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz aí que o Senhor Jesus Cristo chega ao determinado ponto de dizer para eles, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram.
Queridos, quando eu estou falando com os irmãos ou analisando esse versículo, por uma razão, porque nós enfrentamos esta mesma situação de desconsiderarmos algumas partes da palavra de Deus. Como disse nesta noite, que a vida cristã, ela tem um lado amargo. Jesus apresenta para nós as dificuldades. Nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas Jesus recomenda que tenhamos bom ânimo. Aleluia. Ele diz: porque eu venci o mundo. Glória a Deus! Jesus não negou para nós esta realidade. Jesus não disse que nós não enfrentaríamos dificuldade. É claro que para quem está inserido nela, é um tanto quanto difícil lidar com ela. Mas a gente precisa conscientizar que estas dificuldades existem e que estas dificuldades não significam que nós estamos distantes de Deus e que Deus não esteja conosco, que Deus não esteja nos aprovando, que Deus não esteja nos abençoando. Nós já temos que ter crescido espiritualmente para sabermos o que de Deus é correção para as nossas vidas. O que de Deus também é para as nossas vidas provas, que são métodos de Deus para nosso crescimento. Aleluia. Meios de Deus trabalhar nossas vidas e levar-nos a desenvolvimento espiritual, ao crescimento espiritual. Nós precisamos ter crescido para compreendermos isso. Deus seja, portanto, louvado. Aqui, portanto, em relação à pessoa de Jesus, quando Jesus diz: vocês são tardos, nécios para crer tudo que os profetas disseram. Por que, amados irmãos? Por que, queridos irmãos? Eles estavam esquecendo do que Jesus havia dito, que era necessário que ele morresse. A morte de Jesus Cristo não devia ser encarada pelos discípulos como um fim. A morte de Jesus não devia ser encarada pelos discípulos como um meio para eles dispersarem e não se relacionarem mais, e não estarem mais unidos e darem continuidade à obra do Senhor. Jesus disse que morreria, mas Jesus disse que também ressuscitaria. Jesus não pregou só um lado da verdade, Jesus pregou os dois lados. Jesus apresentou que ele sofreria, passaria por tudo isso, mas ao terceiro dia ele voltaria dentre os mortos, bendito seja o Senhor. Então, estando nosso Senhor Jesus Cristo com eles, seus olhos estando como que fechados, para que eles não vissem, não conseguissem compreender todas essas coisas, vem nos ensinar, mostrar-nos que existem fases da nossa vida que nós estamos também assim. Por que estamos assim? Porque por vezes nós consideramos partes da palavra de Deus, mas não consideramos todos os ensinos da palavra do Senhor nosso Deus. Não é sábio de nossa parte se nós tivermos partes da Bíblia que são preferências para nós. Não que não venhamos gostar de meditar em determinadas partes da Bíblia, mas nós temos uma Bíblia para ser lida, para ser analisada. Nós precisamos passar por todos os livros da Bíblia. Precisamos aprender todos os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus, porque eles trarão para nós estrutura espiritual, darão para nós estabilidade, quando porventura nós estivermos enfrentando esses momentos difíceis que nós conheceremos, que nós atravessaremos, que lamentavelmente nós conheceremos. Pode ser difícil, mas com Jesus será possível vencer. Pode ser difícil, mas com Cristo, meus amados e queridos irmãos, nós obteremos vitória. Não será o fim, não será tragédia, mas será vitória para as nossas vidas. Bendito é o Senhor. Eu tenho pensado sobre isso, como é significativo Jesus observar, ou seja, nós precisamos observar que Jesus os reprovou por não crerem nas Escrituras ou em parte delas. Jesus não os reprovou por outra coisa. Jesus os reprovou por não crer em parte das Escrituras. Sabiam que Jesus morreu, mas não estavam entendendo que Jesus estava junto a eles. E na verdade, irmãos, sabe o que é que na fala deles vocês percebem? A gente percebe? Eles estão quase que pensando que a morte de Jesus foi como que em vão.
como que em vão. Eles não estavam como que vendo a resposta da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os irmãos acabaram de ler há pouco, aí no versículo 24 do capítulo 12 de João, Jesus falando: olha, se a semente cair na terra e ela não morrer, ela não vai dar fruto. Mas se ela morrer, ela vai dar fruto. Jesus está falando dele mesmo. Jesus está mostrando a necessidade de passar por esta situação, para que esses frutos aqui hoje estivessem aqui. Aleluia. Se Jesus não tivesse passado por isso, nós não estaríamos aqui. Tudo quanto tem sucedido, acontecido entre nós, é resultado do sucesso da morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu, essa semente foi lançada na terra, mas deixa mais para frente a gente falar sobre isso. Isso é só a nível de introdução. Então observem que Jesus os reprova em relação a isso. Estavam tristes por Jesus ter morrido, significam que eles amavam a Jesus, glória a Deus por isso. Mas o Senhor os reprova por qual razão? Porque eles criam em parte. Jesus está dizendo: vocês são nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. A Bíblia tinha dito, já estava escrito que Jesus morreria, mas que Jesus Cristo também ressuscitaria. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Nós, por conhecermos momentos deprimentes, situações que nos deixam desconfortáveis, aflitos, coisas que nos oprimem, nós, meus queridos irmãos, só vemos dificuldades. Parece que nós só temos lamentos, só temos o que chorar. E nós esquecemos, irmãos, que nós temos uma esperança gloriosa. Nós esquecemos que nossos pecados foram perdoados. Nós esquecemos que nós somos salvos. Olhe, Paulo chegou a dizer para os irmãos em Tessalônica: eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança. Vocês têm esperança. Paulo não está dizendo que nós não haveremos de sofrer, mas ele está dizendo, meus amados e queridos irmãos, que nós temos algo glorioso, que é a nossa esperança. Bendito seja o Senhor. Então vejam os irmãos, que Jesus os reprova, e eu tenho observado que há muitas pessoas que enfrentam dificuldades exatamente por causa disso, porque parte da palavra de Deus são observadas, são analisadas, são amadas, mas outras partes da palavra de Deus por vezes não são observadas. Como que a gente pode vencer isso, irmãos? Como que a gente pode vencer isso? A gente precisa de pelo menos duas coisas: aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus. Eu queria falar sobre isso aqui no domingo, não foi possível, porque o próprio texto de Judas, a partir do versículo, onde lemos com os irmãos ali o versículo 25, lemos até o versículo 20, perdão, até o versículo de número 25, levaria-nos consequentemente a isso. Eu queria falar com os irmãos sobre a necessidade que nós temos de voltarmos para a meditação da Bíblia, da palavra de Deus. Precisamos urgentemente. Uma igreja que medita mais na palavra de Deus, não tenhamos dúvida que ela tem mais saúde espiritual, ela tem mais equilíbrio. Você não encontrará ela nos dois extremos, mas você verá que ela é uma igreja equilibrada, que anda de acordo com as orientações da palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos urgente voltar, portanto, para a Bíblia Sagrada. Só escaparemos desta situação, como estavam esses discípulos, se nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. Como faço isso? Lendo a Bíblia diariamente. Nós precisamos disso. Nossa alma precisa disso. O estado do nosso espírito, ele depende disso. Crentes desanimados, pode ser que tenha faltado alimento para o seu espírito. Pode ser que tenha faltado a palavra de Deus, que é o pão para a nossa alma, para o nosso espírito, que é o nosso alimento espiritual. Crentes fracos, crentes que não suportam provas, crentes que amam mais oportunidades terrenais aqui da terra, são, meus amados irmãos, tão inconsequentes que não pensam no depois, só pensam no agora.
não pensam no dia de amanhã, não pensam nos resultados que aparecerão. De quando em vez você encontra um crente tropeçando, de quando em vez você encontra um crente abalado, de quando em vez você encontra um crente pesando, se vale a pena ser crente, se vale a pena ser santo, se vale a pena separar-se para Deus, ou se não é melhor voltar para o mundo, pecar, pecar e pecar. Por que destas coisas? Porque muitos não aprofundam no seu conhecimento na palavra de Deus. Olha, meu irmão, a Bíblia tem muito mais a te revelar. A Bíblia tem muito mais a dar para a sua alma, para o seu espírito. Estou convicto que se nossos crentes voltarem mesmo para a palavra de Deus, irmãos, nós teremos uma igreja mais saudável. Uma igreja sem esses tropeços que a gente vê na vida diária, que a gente tem que correr atrás, ajudar. Esse é nosso papel, mas preste atenção, no sentido de crentes que não desenvolvem. Quem pode ler para mim aí o Salmo 119, versículo 165? Veja o que a Bíblia diz em relação à própria Bíblia. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 65. 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Os irmãos prestaram atenção no que o salmista está dizendo? Grande paz, diz ali, aquela ali é atualizada. A nossa diz assim: muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para estes não há tropeço. Por que algumas pessoas tropeçam constantemente? Ei, você está aqui dentro dessa noite? Você veio aqui para nós estudarmos a palavra de Deus. Glória a Deus. Você está observando o porquê de muitas deficiências da nossa parte? Diz a Bíblia que para aqueles que amam os preceitos do Senhor, a lei de Deus, para eles não há tropeço. Esses tropeços que existem para muitas pessoas, para a gente é coisa insignificante. Não são coisas que nos atam, não são coisas que nos detêm, não são coisas que nos prendem, não são coisas que nos embaraçam, não são coisas que nos demovem da nossa posição em Cristo Jesus. Preste atenção. Quando você aprofunda o seu conhecimento na palavra de Deus, você vai perceber a cada dia a dimensão que você está, a posição elevada que você está. Diz a Bíblia que nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. Glória a Deus. Ou seja, o que o céu nos conferiu é muito elevado. Para a gente perder, para a gente embaraçar com coisas aqui desta terra, olha, mais temos nós a perder, meus amados irmãos, se nos embaraçarmos com coisas aqui desta terra, do que darmos respostas àqueles que colocam embaraço na nossa trajetória. Eu preciso chamar a igreja ao entendimento. Olhe para cá, que num casamento, olhe para cá, num casamento, antes de seu compromisso com a esposa, seu compromisso é com Deus. Antes do seu compromisso com o marido, o seu compromisso é com Deus. Quando você peca contra o seu marido, você pecou contra Deus. Não dê respostas, porque você vai pecar contra quem morreu por você. Você vai pecar contra quem não atingiu você, contra quem é fiel a você. Você está me entendendo nesta noite? Amém. Problemas que a gente enfrenta na nossa caminhada com outros irmãos, antes de compromisso, olha para cá, vocês são ovelhas, antes de compromisso comigo, pastor da igreja, vocês têm compromisso com Deus. Vocês estão entendendo? E eu também, antes de ter compromisso com você, eu tenho compromisso com Deus. A gente tem que encarar isso. E só aprofundando o nosso conhecimento na palavra de Deus é que a gente vai perceber essas coisas. Você está embaraçado? Você não está progredindo espiritualmente? Quais são os seus embaraços? A Bíblia está dizendo: muita paz tem aqueles que amam a tua lei. Sabe, a paz é tão superabundante que aqueles que vêm com essas estacas, alfinetes e nos cutucam, excedemos. A paz excede. Diz a Bíblia que a paz de Deus excede todo entendimento.
sentimento. Você está lembrado que diz a Bíblia que o amor de Deus, Romanos 5:8, o amor de Deus está derramado, indicando suficiência, abundância, está derramado em nossos corações.